Bom, é um prazer estar aqui na SOCESP, né, com tantos cardiologistas. É um congresso que eu frequento há quase 20 anos, então agora é um prazer estar aqui como palestrante. E vamos discutir agora nos próximos minutos onde que nós estamos em 2024 com a terapia de reparo percutâneo com clips, né? Hoje nós temos dois dispositivos principais disponíveis para fazer esse tipo de reparo, o que a gente usa a sigla de Mitral TEER, né? Então hoje nós temos o MitraClip, que é um dispositivo pela empresa Abbott, que é fabricado pela Abbott, e temos o Pascal da Edwards. Ambos, o objetivo final desses dispositivos é de simular a cirurgia de Alfieri, que constatava em fazer uma sutura bem central da válvula mitral, no folheto anterior e posterior, e com isso gerando o duplo orifício da válvula. No Brasil, hoje, nós só temos o MitraClip disponível. O Pascal ainda está em fase de liberação pela Anvisa, então ainda não está disponível, mas o MitraClip nós estamos desde 2019 na 4ª geração dele. E nós temos 4 clipes de tamanhos e espessura diferentes. Com isso, a gente consegue fazer tratamento de o que antes era tido como muito complexo ou até impossível, a gente consegue fazer essa terapia. O que foi publicado recentemente, mesmo nos pacientes com risco de estenose, a gente consegue bons resultados. Pacientes que tinham risco de redução inadequada com a geração precedente de clips também, nós temos resultados bem aceitáveis. Assim como os pacientes que já possuem anatomia favorável para clipe, usando a 4ª geração, a gente consegue resultados excelentes também. Mas a primeira coisa que a gente tem que saber quando vai indicar um clipe, ou vai indicar um reparo mitral com o Mitral TEER, é qual é a etiologia da insuficiência mitral. Porque hoje nós temos indicações diferentes, a depender da etiologia, e resultados diferentes, tanto imediato quanto prognóstico a longo prazo. Então, a classificação de Carpentier a gente divide entre insuficiência mitral primária e insuficiência mitral secundária. Basicamente, insuficiência mitral primária trata-se da doença do folheto, ou o paciente tem uma perfuração, uma ruptura de cordoalho, um alongamento dessa corda, gerando um prolapso ou um flail, ou mesmo a própria doença reumática. Então, a doença da insuficiência mitral está no folheto, e a insuficiência mitral secundária, em que a doença está basicamente no ventrículo do paciente, causando uma dilatação do anel. Então, falando inicialmente da insuficiência mitral primária, em que a doença está exatamente no folheto, o principal estudo, que é um estudo randomizado, que randomizou 2:1 para terapia com MitraClip ou para cirurgia, que é o tratamento padrão da época, esse é o Everest-2, em que mais de 75% dos pacientes apresentavam insuficiência mitral degenerativa, ou seja, o problema era do folheto, mostrou que o desfecho composto de morte e de reintervenção ou de cirurgia valvar mitral foi superior no grupo de cirurgia quando comparado com o grupo dispositivo. A gente nota claramente que as curvas se abrem até 6 meses, depois elas se tornam paralelas. E quando a gente vai analisar individualmente cada segmento do desfecho composto, a gente vê que ele não teve diferença em mortalidade. A mortalidade, tanto de você usar um MitraClip ou da cirurgia, elas são semelhantes. E o que muda mesmo é a chance de reintervenção desse paciente. No grupo que usa o dispositivo percutâneo, tem maior chance. Principalmente aqui, novamente, a gente nota que aos 6 meses é onde as curvas se abrem. E quando a gente analisa exatamente os pacientes que não precisavam de intervenção nos primeiros 6 meses, eles têm desfechos, a chance de reintervenção dele é exatamente igual à da cirúrgica. Então, depende muito do seu resultado inicial. Seu resultado até 6 meses é o que vai falar na insuficiência mitral primária, a chance desse paciente ter algum grau de reintervenção ao longo aqui de 5 anos. Tá? Então, nós utilizamos essa tabela. Antigamente, a gente tinha uma tabela muito mais simples, que era verde, amarelo e vermelho. Hoje, com a geração 4 de clipe, a gente tem vários tons de verde, um tom diferente de verde, junto com amarelo, até chegar o paciente que é o ideal para MitraClip, paciente com anatomia perfeita, em que o seu centro pode ser um centro de menor experiência para fazer esse tipo de clipe, e ter grandes chances de ter um resultado ótimo. E tem também, em vermelho, aqueles que é considerado difícil ou impossível a realização do MitraClip. E aqui, pelo eco de screening, o eco pré-procedimento, é onde basicamente a gente vai tirar todas as informações. Então aqui a importância de um eco transesofágico muito bem realizado pré-procedimento, para você fazer o seu screening e prever que tipo de resultado que você terá com o seu paciente. E tanto o consenso americano quanto o consenso europeu, então, para insuficiência mitral primária,
classifica a cirurgia ainda como tratamento de escolha, tá? Mesmo nos pacientes sintomáticos, quanto no assintomático com disfunção do ventrículo esquerdo, ainda é classe 1 de recomendação. E o que difere entre os dois guidelines, o americano e o europeu, é basicamente nos pacientes de alto risco ou inoperáveis, que não tem nenhum critério de futilidade, que são sintomáticos com insuficiência mitral primária é importante. O consenso americano dá um nível de recomendação 2A e o europeu 2B. Então o MitraClip fica basicamente para insuficiência mitral primária, reservado para os pacientes de alto risco cirúrgico, como uma boa opção. Quando a gente parte para a insuficiência mitral funcional ou secundária, né, nós temos 3 possibilidades. Né? Nós temos alteração segmentar, o que faz uma tração de uma das cordoalhas e como consequência, uma tração dos folhetos, ou dilatação do ventrículo esquerdo, e aí com dilatação do anel, ou uma dilatação atrial, que a gente chama de insuficiência mitral secundária de origem atrial, o que faz também uma dilatação do anel valvar mitral. O papel da cirurgia na insuficiência mitral secundária é um pouco diferente, tá? Aqui nós temos que a cirurgia para pacientes que tinham indicação de revascularização cirúrgica, quando foram submetidos a reparo mitral, ou porque eles apresentavam insuficiência mitral maior ou igual a moderada, não aumentou o risco de desfechos, a associação do reparo valvar mitral nos pacientes que tinham a cirurgia de revasc prevista. Então, se o paciente já tem uma indicação cirúrgica, se ele tem insuficiência mitral funcional maior ou igual a moderada, também é uma boa indicação. Porém, se ele não tem nenhuma cirurgia prevista, basicamente o problema dele é a insuficiência mitral funcional, a cirurgia não agregou nenhum benefício nesses pacientes, de você simplesmente indicar a cirurgia somente para o reparo valvar mitral. Então, com isso, os consensos são claros que o paciente, se ele já tem, aqui o consenso europeu, se ele já tem alguma indicação de revasc, ele deve ser submetido ao reparo mitral, mas se ele não tem nenhuma cirurgia prevista, aí a indicação já cai bastante de classe 1 para classe 2B, a indicação de cirurgia. Então, aqui também o americano concorda com o consenso europeu, os pacientes que vão ser submetidos à cirurgia de revascularização, eles devem ser submetidos a reparo mitral também, porém o paciente que tem disfunção ventricular e não tem nenhuma cirurgia prevista, se preenche alguns critérios que eu vou falar em breve, esse paciente deve ser submetido ao reparo valvar mitral, aqui com um nível de evidência 2A. E basicamente quando a gente fala de reparo valvar mitral nos pacientes com insuficiência mitral funcional, a gente vai conversar de 2 estudos randomizados. O MITRA-FR, que foi um estudo envolvendo mais de 300 pacientes, randomizado 1 para 1, com terapia médica otimizada ou dispositivo. Esses foram os critérios de inclusão do MITRA-FR. Importante ressaltar aqui a fração de ejeção, limite de 15% a 40%, e a intensidade da insuficiência mitral. Aqui um orifício estimado regurgitante da área regurgitante maior que 20 mm², com um volume regurgitante de 30, e o MITRA-FR falhou em mostrar benefício da terapia de MitraClip em relação ao tratamento médico otimizado. Na mesma revista, também no New England de 2018, foi publicado o COAPT Trial, o dobro de pacientes com o que difere do COAPT, o que difere do MITRA-FR é que a fração de ejeção era mais restrita, uma fração de ejeção de 20% a 50%, não de 15% a 40%, um diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo de limite de 70 milímetros, ou seja, não era aquele ventrículo esquerdo extremamente dilatado, e com um orifício estimado de regurgitação maior, de 30, e com volume regurgitante também maior, de 45, ou seja, insuficiência mitral aqui mais severa do que o MITRA-FR. E, diferentemente do MITRA-FR, o COAPT Trial mostrou benefício tanto em hospitalização, com as curvas se abrindo muito precoce, quanto em mortalidade por todas as causas e as curvas se abrindo a partir de 9 meses. E com um NNT impressionante de 5,9. Quando a gente parte do NNT de 5,9, o NNT de 5, quando a gente compara com as outras terapias de insuficiência cardíaca, estudo de carvedilol, o NNT de 22, então você tem que tratar 22 pessoas para prevenir uma morte. O Entresto, você tem que tratar 36 pessoas para prevenir uma morte. E aqui, com o MitraClip nos pacientes que apresentam os mesmos critérios do COAPT, a gente tem um NNT de 5, ou seja, para insuficiência mitral funcional, o MitraClip tem um impacto em mortalidade por todas as causas impressionante. E
Como curiosidade, o MitraClip ele é talvez uma das terapias transcatéter em estrutural das mais seguras que tem. A taxa de complicação em um ano relacionada ao procedimento é extremamente baixa, chega a um pouco mais de 3%. E quando a gente vai ver o resultado de 5 anos do COAPT Trial, a gente vê que esse resultado ele se mantém ao longo desses 5 anos. E aqui, mortalidade, desfecho composto de mortalidade ou hospitalização por insuficiência cardíaca. Só que esse estudo, aos 2 anos de randomização, após a randomização, o paciente que não foi submetido ao MitraClip, ele poderia ter a opção de ser submetido. E mostrou que esses pacientes que foram submetidos ao MitraClip, eles, aqui a análise intention to treat, então ele continuou sendo analisado como grupo controle, aí você vê que também que não mostra nenhuma diferença entre os dois grupos, ou seja, o MitraClip, mesmo que tardio, ele foi capaz de mostrar o seu benefício. Então, os pacientes que tinham aquela mortalidade maior por todas as causas, quando ele foi submetido ao MitraClip, a mortalidade dele foi exatamente semelhante ao do paciente que tinha recebido o clip há um ano atrás. E quando a gente vai fazer análise de subgrupo, com todas as críticas estatísticas da análise de subgrupo, mas é sempre importante a gente ver, o MitraClip, a terapia de MitraClip foi melhor do que a terapia de controle em todos os subgrupos, mostrando de novo a importância dessa terapia nos pacientes com insuficiência mitral funcional. E basicamente, qual foi o motivo então da diferença entre o MitraFAR e o COAPT Trial? Isso desde 2018 vem sendo discutido, mas esse é basicamente a diferença entre os dois. O critério de inclusão para insuficiência mitral, o COAPT incluiu pacientes com uma regurgitação mitral mais grave, mostrando a média do EROA de 41, junto com o MitraFAR de 31, com diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo menor, e mais, a taxa de complicação de MitraClip, talvez por maior experiência americana em 2018 com essa terapia, teve menores taxas de complicações, maiores taxas de sucesso com redução significativa da insuficiência mitral e menores taxas de insuficiência mitral residual maior ou igual a moderada em um ano. Então, basicamente, o COAPT incluiu pacientes com insuficiência mitral mais severa, ventrículo esquerdo menos dilatados e com melhores resultados do procedimento em um ano. Então, o tanto chamado critérios COAPT, esses são os critérios que você tem que investigar do seu paciente. Diferente dos critérios anatômicos para mitral, que foi aquele com as diversas tonalidades de verde a vermelho, esses são os critérios COAPT Trial. Tá? Então, o paciente tem que ter uma insuficiência mitral funcional grave, ele tem que estar em terapia otimizada com dose máxima e estável das medicações, isso incluindo tanto dispositivo quanto medicação. Se o paciente tem indicação de ressincronizador, deve ser implantado antes do MitraClip. Sintomáticos, com fração de ejeção de 20% a 50%, diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo menor que 70%, pelo menos uma hospitalização por insuficiência cardíaca ou aumento do BNP persistente e uma anatomia viável para o mitral tear. Esses são os critérios COAPT. Em resumo da indicação, então, tanto para insuficiência mitral quanto secundária, para a terapia de mitral tear, basicamente, insuficiência mitral primária, se o paciente é de alto risco ou inoperável e não apresenta nenhum critério de futilidade, aí sim ele deve ser submetido ao mitral tear. E os pacientes com insuficiência mitral funcional, se tiver critério COAPT, a terapia com clip é a terapia mais indicada. E se ele não tiver critério COAPT, você tem 3 opções para ele. Ou você deixa esse paciente em tratamento paliativo, ou aceita que o seu resultado pode não ser tão bom e mesmo assim indica o mitral tear, ou você põe ele em sistema de assistência ventricular, transplante ou é submetido a uma cirurgia. Como mensagens finais, então, com a evolução dos dispositivos hoje na 4ª geração, maior experiência dos operadores, a gente consegue alcançar resultados ótimos, mesmo com anatomias mais complexas. O mitral tear ele é um procedimento com baixíssimas taxas de complicações periprocedimentos. Para a insuficiência mitral primária, ele deve ser reservado somente aos pacientes que não podem ser submetidos à indicação cirúrgica, e quando forem submetidos à indicação cirúrgica, a plastia é preferencial à troca valvar. Nos pacientes com insuficiência mitral secundária, o mitral tear deve ser indicado precoce, ou seja, seguindo aqueles critérios COAPT, mas não deve esperar esse paciente dilatar extremamente o ventrículo esquerdo ou cair muito a fração de ejeção. E o impacto da mortalidade por todas as causas no paciente com insuficiência mitral
funcional tratado com mitral TIA é impressionante, com NNT de 5. Aqui eu deixo. Muito obrigado.